O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é o ladrão e o assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, meditamos ontem o Evangelho do Bom Pastor e hoje, de modo muito importante, a gente continua meditando esse Evangelho. E nós, meus irmãos, devemos pensar que Jesus se coloca como o bom pastor e ele hoje se coloca como a porta do aprisco. Jesus é a porta pela qual entramos na eternidade. E diante dessa mensagem, Jesus quer colocar em nosso coração um sentimento de fidelidade. Jesus é a porta da vida abundante. O discurso de Jesus sobre a porta das ovelhas e do bom pastor nos apresenta uma continuação lógica daquilo que vivemos sobre uma situação que acontecia naquela época. Este Evangelho do Bom Pastor, ele é uma sequência, está na sequência do Evangelho do Cego de Nascença. O que é que Lucas está querendo nos ensinar? Primeiro, que os pastores que conduzem o povo de Israel, eles são cegos diante da verdade do Evangelho, são cegos, são falsos pastores. Então Lucas está querendo ensinar a figura de Jesus contrapondo a figura daqueles fariseus que haviam naquela época. Hoje é o início desse discurso sobre o bom pastor e ver a ideia da porta. O que esta porta significa? A porta sugere, claro, uma ideia de passagem, né? Toda porta ela tem um sentido entre um lugar de segurança, né, e um lugar desconhecido. Quando estamos dentro de um lugar seguro e saímos para o mundo, nós saímos do lugar conhecido para um lugar conhecido. E quem pode fazer uma comparação? Saímos da luz e vamos para as trevas. Todas essas colocações sobre a porta nos convida a ultrapassar através dela ou para se proteger dentro deste local. Jesus se colocando como a porta, ele está naquele momento querendo dizer que ele é a proteção mais importante na vida de todos aqueles que confiam nele. Na porta, a gente vê a figura de alguém que, quando está com a porta fechada, a verdade de Deus está dentro do seu coração. Jesus se declara como a porta das ovelhas. E nós devemos então, meus irmãos, como ovelhas, ouvirmos a voz do pastor e passarmos pelo caminho que Jesus nos propõe. É importante nós podermos dizer, se como eu disse no início dessa homilia, Jesus é a porta pela qual entramos para a eternidade, nós devemos pensar que a nossa entrada na eternidade, ela vai depender profundamente desta atitude de escuta da palavra e assimilação da mensagem que Jesus coloca dentro do nosso coração. Que Jesus seja a porta e a verdade que não deve nunca sair de dentro de cada um de nós. Que hoje eu entenda Jesus como porta. Jesus está nos dizendo
que somente por eles entramos na cidade de Deus, na eternidade, e somente nele nós entramos no abrigo, na segurança e na proteção. Ele nos abre cada vez mais a sua vida em nós, se nós recorrermos a ele. Quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Ontem, na homilia, eu dizia algo muito importante para mim. Jesus, ele se coloca como a porta para que nós deixemos para fora da nossa vida aquilo que não é da vontade dele. Mas é importante a gente pensar que se Jesus se coloca como bom pastor e a porta das ovelhas, eu gostaria que você hoje pensasse numa frase: Jesus é o bom pastor, mas eu quero ter dentro de mim a docilidade de uma ovelha para ouvir e para acolher a mensagem do Senhor. Que desça sobre vós e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.